então um compromisso com Deus. Logo de início já temos um versículo aqui bíblico, né, que se encontra em Deuteronômio 6, dos versículos 4 e 5, que fala assim, ó: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o nosso único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. E aí aqui, só para contextualizar, Deus, né, esse mesmo versículo que se encontra em Deuteronômio, ele se encontra em Marcos também, no capítulo 2, versículo 29. Ele vai mencionar para amar de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, e vai incluir também a amar, né, com todo o seu entendimento e com a sua mente. E vai incluir que esse é o primeiro mandamento, sendo o segundo mandamento, lá no versículo 30, para amar o próximo. Então, esse ouça, ó Israel, ele, né, esse versículo, Deus ele nos chama para amar ele por completo. Não apenas por palavras ou emoções, mas com todo o nosso coração, mente, alma, força. Então, tudo, né, nos nossos pensamentos, decisões, atitude na vida, temos que demonstrar esse amor a Deus e colocá-lo acima de tudo, né? E esse ouça, ó Israel, ele significa Sema, né? Que é o Shema, né? Israel. E aí, esse Sema, né, ela tem uma importância muito grande, né, na fé judaica. E esse termo Sema, ele significa oração. Na verdade, ele significa esse ouça, ó Israel. Então, essa oração, ela é conhecida como Sema, né, que é escrito em hebraico, que significa ouça e responda, não é apenas ouvir, né, mas é ouvir e responder. Então, nós vemos, quando vem essa questão, né, de ouça, ó Israel, o Senhor, né, o nosso Deus, ele é o único. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, alma e força. Por quê? Quando o povo de Israel ele estava se preparando para entrar na terra prometida com Moisés, na terra prometida, Moisés ele estabeleceu algumas bases, né, nos quais eles deveriam ser vividas para essa nova terra, né, juntamente ali com Deus. E aí, que era se relacionar com os outros e principalmente com Deus. Porém, eles viveram muito tempo em um local, né, muitos anos, né, cercado de vários povos, né, do politeísmo, que seriam vários deuses, né, adoravam vários deuses, a idolatria. E finalmente, depois de 40 anos, né, vagando no deserto, eles aí, né, tiveram, durante todo esse tempo, eram expostos à cultura, ao politeísmo, e desde os primeiros dias, né, na terra de Canaã, ao longo do período da escravidão, eles vagaram dessa forma. Então Moisés sabia que a única forma de alcançar o sucesso, a prosperidade, era evitando que acontecessem esses mesmos erros, né, dos antepassados. Com isso, foi feito uma posição clara em relação à lealdade que eles tinham que ter, né, que eles teriam que ser fiéis a Deus e a Deus, ou se submeteriam a outros deuses, né, que haviam lá em Canaã. Então Moisés, ele conclama ao povo, ele grita ao povo, responde à graça e à misericórdia de Deus, né? E ele chama para ter esse compromisso, essa obediência, essa fidelidade. E existem ainda outras passagens, né, com essa lei de Moisés, como Deuteronômio lá 11, do 13 ao 21, Números 15, do 37 ao 41, que se torna uma confissão da fé do povo judeu. E mais do que isso, essas palavras elas são um convite, né? É um desafio a uma vida devota
a Deus com os testemunhos que são transmitidos para as próximas gerações. Então, tornou-se então uma oração, né, na parte da manhã, ao anoitecer, um hino de adoração, lembranças de fidelidade a Deus para o seu povo. Então, eu acho que é Sema, né, que fala, que significa ouça em hebraico, né? Então, Sema é um chamado à ação, né? É ouça, ó Israel. Ouça e responde. Ou seja, a gente ouvir, a gente dar atenção, a gente obedecer e responder, né? E esse Sema, né, que significa esse ouça em hebraico, ele significa essa fidelidade, essa constância, essa obediência, essa permanência, né, em um amor total a Deus. E no português, ele é traduzido apenas para ouvir, né? Então, e essa palavra ela não vai ter o mesmo peso, né? Do Sema ali, que era em hebraico, para o de português, porque o português a gente só ouve, né? Ouve e meio que obedece às vezes, né? Aquilo que está ouvindo, está escutando. E aí Moisés, ele estava claramente dizendo ao povo que eles, mais do que escutar, né? Mais do que ouvir ali o que estava sendo falado, eles deveriam viver essa palavra. Eles precisavam internalizá-las, cumpri-las, obedecer com todo o seu desejo e entendimento. E aí Moisés, ele tem essa resposta, né? Ele faz esse chamado a essa ação. E a resposta de Deus para o seu povo, né, seria o quê? Ame o Senhor, o seu Deus, né? Na verdade, qual é a resposta que Deus espera do seu povo? É que a gente ame. Ame o Senhor, o seu Deus, não os outros deuses, né? O amor aqui, ele não se trata apenas de um sentimento. Mais de uma atitude de ação, né? Ela implica em assumir um compromisso. Com é junto, lembra? De ser leal a Ele. Israel é para nós também. Então, amar a Deus significa, além de tudo, absolutamente obediente e com essa fidelidade aos termos do nosso Senhor. Então, esse ame não é sentimento, mas atitude, é uma ação de compromisso, de lealdade, de ser obediente, de ter a fidelidade. E aí ele vai dividir esse ame o Senhor teu Deus, que é de coração, de alma e de força. O coração, normalmente ele está ligado às emoções, aos afetos, à intenção, ao desejo. Deus quer esse compromisso completo, né? A alma seria da mente, da identidade, da vontade, da racionalidade e da essência. De força, lembro que é o esforço, a dedicação, prática, a energia, a perseverança. Então precisamos estabelecer um compromisso, né, com Deus. E aí, como colocamos no coração, né, colocamos Deus acima de tudo, né, acima dos nossos próprios desejos. Quando, né, amamos o Senhor com toda a nossa alma, alinhamos os nossos pensamentos e a identidade voltada para Deus. Quando amamos a Deus com toda a nossa força, vivemos um compromisso na prática, mesmo diante das dificuldades. Quando temos esse entendimento, então, né, e a mente, Deus quer, então Ele quer agir tudo, né? Ele quer agir nas nossas emoções, identidades, pensamentos. E aí, Ele quer um amor sincero, de todo o coração, né? Então, é algo que nasce ali, que tem aquela genuidade, né? Que a gente já falou. Ele quer esse amor profundo, né? Com a nossa alma. E Deus quer esse amor superlativo, que seria essa intensidade, né? Com toda a nossa força, demonstrando uma entrega total, então, né? Toda a nossa capacidade, energia, disposição. Deus, Ele quer tudo isso. E Deus, Ele fala assim, ó, amamos a Deus não apenas com o coração dividido, né? Onde há espaço para outros deuses, mas com o coração no qual Ele é o único, no nosso afeto e atenção. E aí aqui nós temos um
Nós vamos lá para a passagem onde Deus encontrou aquele homem que tinha seus bens, né? Que Deus mandou que ele vendesse tudo, mas ele ficou com aquele apego. E aí, antes, e aquele jovem, né? Ele tinha uma profunda devoção religiosa, né? Só que ele deveria abrir mão de tudo que ele tinha. E essa passagem a gente vê lá em Mateus, capítulo 19, versículo do 16 ao 22, que vai narrar essa história. Porém, o homem, ele não aceitou, né, as condições que Jesus tinha dado para ele. E ficou triste e foi embora, porque ele possuía muita propriedade. E aí na Bíblia até fala que, né, porque ele era jovem, mas fala que na juventude, então seria essa riqueza que ele tinha, né, foi construída ali na sua infância. E, e aí a lição desse texto, né, é o que? Que temos que amar, né, a Deus com tudo que nós somos. Precisamos estar dispostos a remover tudo, a vender tudo se for preciso. Tudo aquilo que possa ocupar o lugar de Deus em nosso coração deve ser removido para que nós possamos amá-lo, né, de maneira desembaraçada, com tudo aquilo que nós somos. Porque aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração, lembra? Mateus 6:21. E o coração dele estava na riqueza. E aí ele já fazia tudo, já tinha uma devoção profunda com Deus. Porém, ele tinha amor ao dinheiro, ele tinha amor à sua riqueza. E aí ele poderia seguir a Jesus, mas ele não quis abrir mão, né? Então, se pretendemos andar com Jesus, nós temos que estar totalmente disposto, né? E, e se a gente não está disposto, às vezes é melhor nem começar a andar, né? Só botar essa observação. E aí, temos que abrir mão de coisas, né? Para que não ocupe o lugar de Deus. E aí fazer essa mudança radical. Então, se Deus não está no centro da nossa vida, se Deus não está no centro da sua vida, outra coisa está. E aí, nós entendemos aqui, resumindo, que no texto de Deuteronômio, né, nós entendemos que ouvir e obedecer significam essencialmente a mesma coisa. Quando Deus diz, ouça, ó Israel, isso significa que Ele espera de nós uma resposta. Para que possamos amar a Deus com tudo o que somos e essência, que estejamos dispostos a renunciar a tudo. E o nosso compromisso com Deus é o nosso melhor testemunho. O nosso compromisso com Ele mostra às pessoas o quanto Ele é importante para nós. E aí eu te pergunto, o seu compromisso com Deus se estende a todas as áreas da sua vida? Você está comprometida com Deus em tempo parcial ou em tempo integral? O seu compromisso com Deus está claro e evidente para todas as pessoas ou ele se manifesta apenas de uma forma privada? E que você possa assumir um compromisso com Deus hoje, após responder, refletir e falar assim: eu assumo um compromisso com Deus de amá-lo com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha afeição e meus sentimentos. Me comprometo a amar a Deus de toda a alma e com toda a racionalidade do meu entendimento. Racionalidade. De tal maneira que ele se torne maior e mais importante do que tudo que sou, de tudo aquilo que me é mais caro e precioso. Eu me comprometo a amar a Deus com todas as minhas forças e capacidades, com o meu melhor, com tudo que eu possa me expressar e manifestar nessa vida.
Vamos fazer essa oração. Pai Celestial, eu oro para que o Senhor me ajude a ter uma vida completamente comprometida com a sua vontade. Eu peço para que meu espírito trabalhe, para que o seu espírito trabalhe em minha vida e me ensinando a te amar de todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força. Me mostre as áreas da minha vida que eu preciso colocar debaixo do seu senhorio. Me ajude a pagar o preço que for necessário para que eu me torne uma pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Eu oro no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E aí agora eu vou dar, minha resposta. E aí das perguntas, O meu compromisso com Deus se estende a todas as áreas da minha vida? Estou comprometida com Deus em tempo parcial ou integral? O meu compromisso está claro e evidente para todas as pessoas, para que se manifeste de uma forma privada. Então, a primeira pergunta, se estende a todas as áreas da minha vida? Sim. Meu compromisso se estende em todas as áreas. Ainda existem algumas que precisam ter mais equilíbrio e organização, mas o meu desejo é que em mim esteja alinhado, à vontade do Senhor. Meu compromisso com Deus não é parcial, ele é integral. Mesmo enfrentando falhas e limitações, mas o desejo permanece fixo, firme, buscando a Deus diariamente e colocando acima de todas as coisas. Também acredito que meu compromisso com Deus é visível às pessoas, não apenas de forma privada, mas através das minhas escolhas, atitudes e palavras e maneiras com que procuro viver com Ele.